João, capítulo 1, verso de 15 a 17. Este era aquele de quem eu dizia. Dos quatro evangelhos, nos quatro evangelistas que relatam acerca de Jesus, João é o mais extraordinário, porque nos abre as cortinas da eternidade onde está o Criador. Os três evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, são sinópticos. No grego, sim, que significa olhar numa mesma perspectiva. E para compreendermos os ditos que eles escrevem, temos que ler determinadas passagens na ótica de cada um, porque elas se completam. Isso não acontece quando lemos o Evangelho de João, que tem seu olhar direto no sol da justiça. Eu aqui, no sol da justiça. Mateus descreve Jesus e nos leva a entender que ele é o leão da tribo de Judá. Marcos nos apresenta Jesus como o Filho do Homem. Lucas relata que Jesus é o servo, o servidor de toda a humanidade, que se apresenta em sacrifício vivo. João, o apóstolo, que viveu, que esteve com Jesus até o último suspiro, nos mostra como um símbolo de águia. Por que águia? Porque a águia é a única que entre todos os animais consegue olhar diretamente para o sol e seguir seu destino. O apóstolo João, assim como a águia que voa nas alturas e atinge cumes e nos enche de alegria quando nos leva aos altos cumes das revelações bíblicas. O Evangelho de João nos leva a penetrar nos umbrais da eternidade e nos mostra com eloquência singular como o transcendente torna-se imanente, como o infinito se encaixa dentro dos limites finitos e como o eterno invade o nosso tempo e como Deus, Criador de tudo e de todos, se veste de pele humana para tabernacular entre nós. O evangelista nos mostra que Jesus veio do céu como Messias em Israel para anunciar que para aquele povo, em primeiro lugar, e depois para nós, os estrangeiros, uma nova pátria, uma nova Jerusalém, um novo reino, onde iremos habitar. Este João, escritor deste evangelho, é uma pessoa, e João Batista, que muitas vezes se confunde ali no evangelho de João, é outra pessoa. E Batista não é sobrenome daquela outra pessoa, mas é Batista porque ele batizava constantemente. Então, por batizar constantemente, ele chamava João o Batista. João, escritor, era um dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. Ele e Maria, mãe de Jesus, estiveram com Jesus até o último suspiro, razão pela qual Jesus, antes de dizer está consumado, disse para João: João, eis aí a sua mãe, cuida bem dela, tá? Porque cuida dela como mãe, é a mãe de Jesus, mas cuida dela como se fosse sua mãe, tá? Então, isso daí é muito importante porque João era o amigo fiel de Jesus e recebeu essa incumbência de cuidar da mãe de Jesus depois que ele foi para o Pai. João era conhecido como Batista, o outro João, é conhecido como Batista porque batizava constantemente com água. Ele mesmo dizia, eu batizo com água, mas já avisava, aquele que vem depois de mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E sabe o que isso significa? Significa que Jesus irá batizar todos, sem nenhuma exceção. Todos significa que nem uma única pessoa sequer
escapará do batismo, independente de raça, cor, credo. Ninguém ficará sem o batismo de Jesus, seja ele com fogo ou seja ele com o Espírito Santo. Isso dá um pouquinho de confusão? A Bíblia explica, então. Vamos para os textos bíblicos. Mateus 3, 11 e 12 diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar ele, nem de amarrar as suas alparcas. Não sou digno. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com sua mão está a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus tem a pá em sua mão. E separará o trigo do joio. E separará, isso quer dizer que alguns serão batizados com o Espírito Santo e outros, que são os joios, serão batizados com fogo, e fogo consumidor. Por isso que muitas das vezes a gente se confunde, né? Espírito Santo com fogo. É alegria pura. É Espírito Santo e com fogo. Olha que João diz aqui no verso 1a, no capítulo 1, versos de 15 a 17. E João testificou ele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versos de 15 a 17. E a Bíblia então continua explicando e João continua nos ensinando. No verso 15, então, ele diz: Esse era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Nossa, que confusão que deve ter sido na cabeça, nas mentes das pessoas. Aquele quem nos diga. Aí João, desde o versículo 1 até onde nós estamos, ele vai dizendo: aquele que João, o evangelista, está relatando desde esse versículo, dizendo: aquele que era o verbo, aquele que era o verbo significa eimi, e eimi no grego significa o grande eu sou. Então João está dizendo, aquele que era o verbo está dizendo, aquele que é o grande eu sou, aquele que é uma pessoa igual ao Pai em essência, aquele que é divino, autoexistente, criador de todas as coisas, pois tudo foi feito por ele e para ele. Aquele que é dono da vida, pois ele dá ou tira a vida quando quiser, porque ele é o dono da vida. Assim, se quisermos viver, devemos pedir ou agradecer a ele pela vida. Pedir ou agradecer a ele pela vida. Aquele que é a luz que alumia e dissipa as trevas da ignorância, da maldade, dos vícios corrosivos de nossa vida. Aquele que era o verbo, se fez carne, veio morar entre nós e nos garantir que sabe tudo o que passamos, nos garantir que tem piedade de nós e que nos conhece do jeito que nós somos. E o Batista continua: aquele que é antes de mim. E eu nem sou digno de ser seu escravo, porque a função de amarrar ou desamarrar o cadarço dos sapatos era de escravo. Um dia após
Jesus ter devolvido com vida o filho da viúva de Naim, chegaram 2 discípulos de João até ele e perguntaram para ele: tu és mesmo o Messias? Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João, de Lucas, capítulo 7, verso 20 a 28. E quando aqueles homens, chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? João sabia muito bem quem era Jesus, mas enviou esses 2 discípulos para perguntar, a fim de que eles tivessem essa certeza e a fim de que nós também tivéssemos essa certeza. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-lhe o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Ele pergunta. Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais, dizia ele. João andava assim porque estava no deserto. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta, João. Então, Jesus engrandece João. E João, sempre na sua humildade: olha, eu não sou digno nem de desamarrar os seus sapatos. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo, que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas capítulo 7, versos 20 a 28. Então, mas o que Jesus quer dizer? João aqui na terra foi o maior de todos. Mas se você fizer um bom trabalho para o engrandecimento do reino de Deus, ainda que seja um trabalho humilde, que nem tenha sido reconhecido na terra, você será maior no reino de Deus. Só assim será maior do que ele lá no reino. Então vamos fazer um trabalho para o Senhor, para o engrandecimento da obra do Senhor, mesmo que seja um trabalho que não tenha reconhecimento e que às vezes seja até ignorado. De Jesus recebemos a Shalom, ou seja, a plenitude. De Jesus recebemos a graça que corrige, ensina e nos aperfeiçoa cada dia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando o grande João Batista diz que não é digno nem de ser seu escravo, está querendo nos ensinar que diante de Jesus todo joelho tem que se dobrar, se humilhar e se render, e render para ele toda a honra e toda a glória. Jesus não veio para dar respostas a indagações e aos sofismas, mas veio para cumprir a lei e fazer discípulos. O apóstolo João, que esteve com Jesus até o último suspiro, vai nos explicando pouco a pouco, versículo por versículo, o porquê e para que Jesus veio. Acredito que tenha dado um nó no pensamento dos ouvintes quando ouviram João dizer: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois
de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Opa! Que é isso, né? Poderiam ter pensado. Realmente, se nós olharmos na cronologia do nosso tempo, a obra que Jesus fez foi depois da obra de João Batista. Mas o que está sendo dito é que Jesus é desde Bereshit, desde Gênesis, o princípio de todas as coisas. Gênesis 1 e 1. Ele é antes até de Gênesis. Cristo era o Verbo naqueles dias. E o grande eu sou. O verbo no eimi, no grego, significa eu sou. Ele é o grande eu sou. E está entre nós, nos dias de hoje, fazendo discípulos. A Torá revela Jesus através dos sacrifícios do tabernáculo, da serpente de bronze levantada no deserto, através da lei, e não para por aí. Os profetas anunciaram seu nascimento. Isaías, que profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, disse assim: portanto, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e se chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, ou aquele que veio tabernacular entre nós. Oi, Lindomar, tudo bom com você? Muito obrigada, viu? Tenha um bom dia. Também os profetas profetizaram onde ele nasceria. Olha o que disse Miqueias, profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os profetas também profetizaram o que ele haveria de fazer entre nós. Olha Isaías novamente dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a ordenar acerca dos tristes de Sião, e que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Isso está em Isaías 61, versos de 1 a 3. Jesus é o maná que desceu do céu e continua alimentando nossa alma todos os dias. O retorno do exílio babilônico para nos mostrar que em Jesus temos perdão e restauração. A unção do rei Davi, homem cheio de fraquezas, nos mostra o quanto temos necessidade de um rei ungido de Deus, fiel no cumprimento de todas as leis, justo e digno de exercer um reinado perfeito, forte e eterno. Então, a unção do rei Davi nos quer dizer isso. Jesus é a imagem perfeita de Deus e ele é quem nos resgata de todo juízo de condenação, da morte eterna. Nele habita toda a plenitude. No grego, plenitude significa pleroma, que tem como raiz pleró, que significa toda a plenitude de Deus habita em Jesus. Assim sendo, o pecador necessitado e caído recebe dele, e somente dele, força para se levantar. O depressivo recebe de Jesus e somente de Jesus alegria para cantar de novo e voltar ao trabalho e voltar a progredir e voltar a ter sucesso. Enfim,
Todos os necessitados recebem dele, e somente dele a Shalom, que significa vida abundante, felicidade, saúde, proteção, segurança, alegria e bem-estar, ou seja, tudo o que precisamos para viver. João Batista continua a falar de Jesus quando diz no verso 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. João 1,16. No hebraico, graça é hesed al-hesed. Hesed al-hesed, que significa graça por graça. No grego é charis antikaritos, que significa graça sobre graça. Oi, Pati! Tudo bem, filha? Deus te abençoe, viu? Graça é um termo muito mal compreendido entre o povo de Deus. Algumas pessoas não conhecem, outras até conhecem, mas não demonstram compreensão. E outras não conseguem aceitar a graça de Deus. Mas uma coisa é importante lembrar: nossa vida, do começo ao fim, depende da graça de Deus. Por isso, esta graça maravilhosa aparece lá em Bereshit, no princípio de todas as coisas, em Gênesis, e vai até o fim, Apocalipse, no fim das Escrituras. Aqueles que não conhecem a verdadeira graça de Deus têm seus egos muito elevados. Conhecer a graça de Deus nos faz redescobrir o quão grande é Deus e o quanto precisamos da sua graça para existir. No sentido mais simples de compreensão graça é um favor imerecido de Deus para com a humanidade. No grego, charis antikaritos, significa que é a benevolência do Todo-Poderoso nos favorecendo em todo o tempo. Sabe quando você corta a sua mão, mesmo que você estava praticando coisa errada? Errei, não podia trabalhar com a faca dessa forma, tinha que ser mais cautelosa. Não tem problema. A graça sobre graça já entra com o perdão imediato, te perdoa por aquele erro e estanca o seu sangue. E é por isso que você não se esvazia em sangue, por causa dessa graça, dessa misericórdia que o Senhor tem de nós, das nossas fraquezas todos os dias. No original hebraico, hesed al-hased significa graça sobre graça, ou seja, onde existir necessidade em nós, ela entra, e quando reconhecemos que precisamos dela, claro, ela não vai entrar se nós não reconhecermos. Então, onde houver necessidade em nossa vida e nós reconhecermos que precisamos da graça, ela entra. Vamos exemplificar com isso 3 demonstrações da graça. A graça comum. Primeira demonstração, a graça comum. A graça comum é um favor estendido a toda a humanidade. Exemplo, o sol brilha para todos. Tanto para o justo, o injusto, fiel, infiel, independente de raça, negra, para os dons também. Os dons para os inventos estão disponíveis para todos, justos, injustos, infiel, fiel, está disponível para todos. Essa é a graça comum. E a causa de não termos sido destruídos é o hesed. Atos da graça e da misericórdia de Deus. Olha o que está escrito, que o salmista diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Salmo 86, verso 5. Aí o segundo ponto, a segunda demonstração de graça é a graça salvadora. Ela não vem de nós, não vem de nenhum recurso ou requerimento que nós tivemos feito, mas ela vem direto de Deus por meio de Jesus Cristo, que nos salva e nos perdoa todas as vezes que tropeçamos na lei. Então,
pode acontecer, por isso que há perdão para todos. Porque todas as vezes que nós tropeçarmos na lei, infringirmos a lei, dobramos nosso joelho, arrependidos diante do Senhor Jesus, Ele perdoa. Olha o que está em Romanos 3:23. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque aí 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que a lei sempre nos mostrará o quanto dependemos da graça. Aí a terceira demonstração de graça é a graça santificadora. Não temos méritos para nos santificar sem a graça de Cristo. Portanto, amado ouvinte, se você é um dos que pensam, eu vou aceitar Jesus depois que eu largar o vício, eu vou vir para Jesus depois que eu me purificar dessas coisas ruins que eu faço, esqueça, você não tem poder para se purificar sem a graça de Jesus Cristo. Então, venha logo, venha como você está e siga Jesus. A graça de Jesus, então, é uma graça que vai te purificar depois. A ordem de Deus é: venha como está. E depois que você veio, depois que você aceitou a Jesus, aí você se santifica, porque Ele estará te ajudando. Levítico 20 e verso 7 diz, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Em 1 Pedro 1,16, portanto, está escrito, Pedro já escreveu com base nesse contexto, de Levítico, portanto, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aí, então, quem roubava, para de roubar. Quem adulterava, para de adulterar e aí afora. O profeta Ezequiel disse, como diz o meu professor de hebraico, Marcos Felipe, o profeta Ezequiel em saudosa memória, e eu gosto muito quando ele fala isso, que é um respeito aos profetas e aos santos do Primeiro Testamento, disse, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Isso está em Ezequiel, capítulo 36, 24 e 25. Isso que é graça. Esta graça aparece desde o princípio, desde Bereshit, desde Gênesis. Quando estamos sufocados pela lei, a graça entra e nos salva. Quando nós tropeçamos na lei, a graça entra e nos salva. Jesus é o mestre que distribui nota 10 para todos aqueles que se achegam a Ele e dizem, Senhor, eu não sou capaz, me ajuda. Jesus não veio destruir a lei. Claro que não. Ele mesmo diz isso. Mateus 5, 17 e 18 está escrito, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar ou revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Na verdade, no hebraico está escrito nenhum sinal, por menor que seja, tipo o iod, que ele é um sinal menor que tem, e nem um kedot, que é aquelas sinaizinhos que determina a letra, as vogais da letra hebraica. Então, nenhum desses sinaizinhos. A letra Dalet, por exemplo, de Davi, ela tem apenas um sinalzinho aqui à parte, fora. Esse pedacinho aqui é um kedot, que é nem esse pedacinho se passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é muito forte isso.
É muito forte. Jesus jamais chegaria aqui e diria: bom, pessoal, galerinha, esquece toda a lei, porque meu pai se equivocou. Jesus jamais faria isso. Jesus é Deus, tem toda a essência de Deus. Jesus, então, como Deus, veio cumprir aquilo que ele ordenou e nos ordenou. Então, ele veio praticar a lei a fim de nos ensinar que quando tropeçarmos, basta chamá-lo, ele estará pronto a nos ajudar. Porque, olha aqui, Romanos 8, de 2 a 4, está escrito: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 2 a 4. A lei para o justo é vida, é segurança, é proteção. Mas para o pecador que não reconhecer seu pecado e não se converter a Cristo, é condenação. Se desprezarmos a lei, como o pecador, adúltero, assassino, idólatra, ladrão e outros mais irão saber que estão pecando? É pela lei que eles terão expostos os seus pecados. Olha o que diz Salmo 1, versos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A lei não salva. Então, o salvo em Cristo estuda o Primeiro Testamento, obedece às leis, porque é salvo, e seu desejo é andar na retidão ensinada por Cristo. As 7 verdades que já existiam desde antes de Bereshit, antes da fundação do mundo, é: primeiro, o Mashiach, o Messias. Segundo, a Davar, que é a palavra de Deus. Terceiro, o Hesed, que são os atos graciosos da bondade de Deus. Quarto, o trono de Adonai. Quinto, a Torá, que é os ensinos de toda a verdade de Deus. Sexto, o perdão, porque Deus sabia que o homem pecaria. E sétimo, a árvore da vida. Essas 7 coisas existem desde antes da fundação do mundo. O ensino da lei e de todas as verdades são importantes. Deus entregou para Moisés entregar para o povo. Então, através de Moisés, a lei do Senhor se materializou. Mas e aí a gente vê que Moisés, quando desceu do monte, se irritou com os pecados do povo, jogou aquela lei, aquelas 2 tábuas e quebrou, desistindo de tudo. Mas Deus não deixou para lá não, escreveu tudo novamente. Quando nos deparamos com algo que temos dificuldade em guardar, nossa primeira reação é dizer: tira isso de perto de mim. A fuga e a justificativa sempre esteve no coração do homem, sempre esteve no coração humano. Talvez seja por isso que a Bíblia nos manda tomar cuidado com o nosso coração, pois ele é enganoso. No Código de Trânsito brasileiro, por exemplo, tem uma lei que para muitos é um horror. Mas eu te pergunto,
a lei seca é boa ou má? Minha resposta, porque não sou dominada pela bebida, é: sim, a lei seca é muito boa, porque preserva vidas. Assim são as leis do Senhor. Olha, Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João 1,45. Jesus veio nos ensinar a cumprir a lei, por isso tirou a lei das tábuas de pedra e escreveu-as nas tábuas do nosso coração. Talvez seja por isso que é para não ter perigo de quebrar ou de esquecermos em algum lugar, né? Anda com a gente a lei do Senhor. Por que Jesus demorou tanto para dar início ao seu ministério? Para cumprir a lei. Olha, porque seu pai José já havia morrido e só saiu de sua casa para cumprir o seu ministério, o que estava escrito para ele, quando seu irmão ou sua irmã, mas depois dele, se tornou maior de idade, porque o maior de idade iria cuidar da mãe. E isso ele estava cumprindo o que está em Êxodo 20:12, que diz: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jesus ressuscitou o único filho da viúva de Naim para nos ensinar que devemos cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E quem são as viúvas que precisam da nossa ajuda? Não são aquelas viúvas que vieram, ou estrangeiro que vieram de outros países para curtir férias no Brasil ou aqui conosco. Não. Estrangeiro, as viúvas, por exemplo, são aquelas que não têm filho, não têm filha, aquelas que não têm marido. Então, essas precisam da ajuda. E é essas que o Senhor fala que é para cuidar. A viúva, e quem são? Então, essas são as viúvas. E a viúva de Naim, por exemplo, tinha perdido seu marido e estava indo para o cemitério enterrar o seu único filho. Oi, Valéria, Deus te abençoe, minha filha, tá? Maravilhosa. Exemplo, a viúva de Naim, da qual Jesus teve compaixão e socorreu, além de ser viúva, estava levando para a sepultura seu único filho, que era arrimo de família. E Jesus, então, tomou para si aquela dor e devolveu o filho para ele, porque ele é o dono da vida. Ele dá a vida para quem ele quiser. Mesmo ainda que esteja morto, ele pode mandar viver. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 7, de 11 a 15. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, já era viúva e estava levando ainda o filho único. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam o esquife pararam. E disse: jovem, a ti te digo. É uma ordem. Quando Jesus fala, ele fala para penetrar até o íntimo do nosso corpo, do nosso coração. Levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Imagina a alegria dessa viúva, a alegria dessa mãe. Jesus derrotou todos os demônios para cumprir e nos ensinar que devemos adorar somente a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 5, 6 e 7 está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Satanás escraviza o ser humano, mas Jesus mostrou que tem poder para libertar o oprimido das garras de Satanás, ainda que seja uma legião inteira.
Ele é o nosso descanso. Assim, quando paramos nossos trabalhos no sábado, estamos santificando o nosso Salvador e dedicando o nosso tempo para adorá-lo, porque ele é o nosso descanso, o nosso Shabat. Jesus recolocou no lugar a orelha de Malco, que Pedro com sua espada cortou, para nos ensinar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e também ao nosso próximo como a nós mesmos, e amar até os que nos odeiam ou que se declaram nossos inimigos. Assim, eu encerro este estudo de hoje com o versículo 17. Porque a lei de Deus foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade que nos ajuda a cumprir a lei vieram por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 1, verso 17. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter estado aqui comigo e até a próxima.